Pois bem, galera, depois de muito tempo anunciado, finalmente o nosso R36H, ele saiu de nossas mãos. Daqui a algumas horas o comprador vai vir buscar ele, então é hora de preparar esse console, deixar bonitinho na qualidade que o André sempre entrega os produtos. E hoje a gente vai fazer uma reestruturação ali do cartão de memória, porque, bem, como vocês já acompanharam muito lá no Instagram e principalmente muito, bom, aqui no YouTube, lá no meu canal André Missusal e nesse canal aqui, eu fiz uma modificação para ele poder parecer o máximo possível ali de um Game Boy, contendo somente o Game Boy Color, Game Boy Advance e o Game Boy tradicional e alguns outros emuladorzinhos mais básicos. E dessa vez a gente vai fazer uma limpeza no cartão original que tá nele, a gente vai fazer uma reestruturação e vai deixar ali uma feature ou outra pro novo comprador fazer o teste na hora. E bem, vocês vão aprender um pouco como que eu faço a minha modificação de cartão, como que geralmente eu construo algumas bases para poder entregar uma experiência personalizada para o cliente. Pois bem, galera, eu tô aqui na parte do Easy Rooms, que, bom, é uma partição para quem não conhece ou tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, é basicamente onde vai ficar todas as suas ROMs, os seus filmes, as suas músicas, e essa partição é a que a gente vai mexer. Jamais mexa na partição boot se você não entende o que você tá fazendo, entendeu? Porque a partição boot, qualquer arquivo, qualquer detalhe que você possa mudar e você não sabe o que tá fazendo, você pode acabar corrompendo o seu arquivo inteiro. Então você vai ter que refazer toda a instalação, e se você tem save de jogo, cara, vai ser uma dor de cabeça enorme. Então não mexa na partição boot e a gente vai mexer somente no Easy Rooms. A maior parte, galera, dos emuladores que eu tirei, eles vão ser readicionados. Então o que eu vou fazer? Tem dois diretórios aqui que eles vão estar com maior peso. No caso, um é a pasta Movies, que a gente vai ter que encontrar manualmente, né? Aqui dentro da pasta Movies, eu tenho filmes, né, principalmente, que não tem filme nenhum, e eu tenho também a pasta Reacher. Por que eu tenho a pasta Reacher? Porque eu tenho as 3 temporadas de Reacher aqui. Todas essas 3 temporadas, eu vou deixar só o episódio 1 para poder mostrar, ela tá pesando em torno de 5.42 GB. Então vocês veem que um cartão de memória de 256, se você quer transformar esse console numa experiência mais completa, é interessante do que o cartão de memória de 64 GB, que, bom, é o tamanho do arquivo base que vem nele. André, por quê? O cartão de memória de 256, que esse console ele vai aceitar, você consegue montar ali algumas playlists completas de séries, você consegue colocar bastante filme, bastante livro, e como já mostrei pra vocês, esse console aqui, ele aguenta rodar filme, série, música, livros. Então no momento de apagão ou numa viagem, você tem um console que vai te dar todo esse suporte. A gente vai fazer todo o delete automático, então pode ser que demore um pouco, mas é necessário, galera. É necessário para a gente poder liberar todo o espaço nativo e reinserir alguns emuladores. André, por que você vai deixar o Reacher episódio 1? E eu vou ter que explicar isso pro comprador, para ele poder ver o teste e ele ver que de fato pode rodar, entendeu? Que de fato ali ele vai acessar, ele vai ver e tudo mais. Agora, outra coisa que nós teremos de fazer, o Core Reader, ele fica aqui na pasta Ports, né? Você vai encontrar quando você fizer a instalação aqui. E o Core Reader, basicamente, rapaziada, ele é, como é que eu posso dizer assim, o nosso leitor de PDF, que eu tenho aqui todos os mangás de Beyblade Metal Fight que eu tava lendo quando acabava a luz, porque aqui o bairro onde eu moro é complicado, né? Todos esses mangás, eles não pesam muito. Eles vão pesar no máximo ali 1 GB talvez. Mas eu vou deixar ali um mangazinho pra pessoa poder ler e ela ver ali como é que é. Ele pesa ali em torno de sei lá quantos gigas, mas vai pesar um pouquinho talvez. Quem compra esse console não sabe dessas features. Compra pra poder rodar ali Pokémon, compra ali pra poder rodar Mario, compra pra poder rodar esse tipo de produto. E não sabe que o R36H ele tem essas features. Então é interessante na hora da revenda, quando você for revender, você fazer essas featurezinhas ali, porque o pessoal não conhece. Então quem olha vai falar, porra, dá pra poder fazer isso? Dá pra poder trabalhar com isso? E a pessoa, ela vai, tipo, se impressionar. Beleza, moçada. Ainda a gente tem 27.3 gigas livres. A gente reduziu bem pouco. André, por que a gente reduziu bem pouco? Porque a maior parte, galera, dos emuladores que a gente tem aqui, né, no caso, cadê? De PSX, se não me falha a memória, que é de PS1, a gente tem algumas ROMs aqui que elas foram inseridas que elas são muito grandes. Então, por exemplo, se eu for pegar, eu for selecionar aqui todas essas ROMs, vai dar 1.82. Então tem vários emuladores que a gente vai ter que fazer o teste manual. Isso aqui vai demorar? Vai demorar pra caramba, mas eu vou voltar com vocês depois de todo o processo pronto pra gente poder finalizar e lacrar o console. E bem, galera, o console tá aqui na mão, a gente tá aqui fazendo todos os testes neles finais para poder entregar pro cliente na qualidade mais top possível. Escureci um pouco a câmera para ficar fácil de vocês verem a tela, e antes, para quem acompanhou os últimos vídeos, ele não tava com os emuladores da Capcom, né, o System 1, 2 e 3, ele também não tava com
emulador de MAME, ele não tava com o PC Engine, ele não tava com nenhum desses emuladores. Fiz a restauração do cartão com o máximo de jogos possíveis e deixei um espaço livre, porque exatamente essa feature dos vídeos ali que você consegue assistir nesse cara, basicamente é uma coisa que pesa muito. Então vocês viram que a série de Reacher lá pesou 5 gigas, as 3 temporadas, totalizando 30 episódios, então acaba se tornando bastante pesado nesse console ali na questão de tamanho. E pro cartão de memória, que é de 64 gigas que ele tem, eu creio ali que não é uma das opções ali mais excelentes. Mas o restante aqui tá tudo funcionando perfeitamente, emulador do Nintendinho, Super Nintendo, toda a parte de Game Boy, pra quem já viu lá no Instagram e tá careca de ver, cara, Mega Drive, Game Gear, o console ele tá perfeito como sempre. Agora, ele tá com exatos 14.338 jogos, né, ele vem ali com em torno de 15.035, eu tirei alguns emuladores ali que não tinha necessidade de estar aqui, como o Dreamcast e alguns outros emuladores que só iam pesar nesse console. Então, galera, o que a gente vai fazer agora? Vamos desligar o console para poder preservar o máximo de bateria, né? Sempre desligando pelo menu. E aí, é só a gente colocar dentro da nossa casezinha em impressão 3D que ela foi higienizada, né? Tá tudo 100% livre de bactérias, limpada com álcool, fechar e entregar assim. E sempre também, moçada, como eu gosto de deixar o máximo de originalidade possível, aqui dentro do saquinho original que esse console veio, coloquei aquele protetorzinho de tela, né, que é feito numa espécie de espuminha de EVA, e aí também agora a gente vai colocar o manualzinho, né, que não tem tanta necessidade, quem compra esse console já sabe o que vai fazer. Coloco ele por debaixo, pego o bercinho de plástico, coloco por cima, e aqui dentro a gente coloca a fonte de carregamento de 5 volts 1 ampere, e beleza. Agora é só a gente fazer o quê? Enrolar o cabo, né, eu sempre gosto de dar uma volta, segurar e depois fazer aquele trançadinho por dentro, né, que ajuda aí a economizar espaço. E uma outra coisa também que eu acho muito importante de colocar é o adaptador de cartão que vem originalmente com o cartão de qualidade. Porque às vezes a pessoa ela só tem o notebook, ela não tem o computador, então esse adaptador ela pode utilizar tanto ali para poder fazer isso, ela pode também utilizar futuramente para fazer o desbloqueio do Nintendo DSi, entendeu? Então se ajuda ali a dar um pouco mais de qualidade. Feito isso, cara, é muito simples. O kitzinho tá montado, o carregador, adaptador de cartão, cabo de carregamento, a caixa original. É só a gente fechar e aí depois também tá colocando aqui o nosso R36H. E bem, rapaziada, o console foi vendido, não consegui gravar muito depois daquilo, até mesmo porque eu tava com visita aqui em casa. Então, cara, quando vem visita, você sabe que você tem que dar atenção. Mas aí o console foi vendido, tudo deu certo. Eu tô aí, digamos que de consciência limpa, né? Apenas um pouco apreensivo, que ainda tinha alguns conteúdos pra gravar, mas quando a necessidade bate a porta, a gente precisa, tipo, parar ela primeiro pra depois pensar em conteúdo. Não vou ser hipócrita com vocês, não queria ter vendido, mas como eu falei, necessidade, necessidade. Dinheiro faz falta em algumas horas, a gente tem que suprir essa necessidade. O conteúdo do canal não vai parar, eu tô ainda aqui com o Nintendo DS, né, esse Nintendo DS eu não pretendo vender, ele só sai da minha mão em 2 ocasiões, se de fato eu tiver quebrado ou se aparecer uma oportunidade pra trocar num 3DS, porque cara, consolezinho desse daqui, moçada, vale muito a pena ainda comprar. Nintendo 3DS Old, que é um dos que eu quero, né, especificamente o Old, no momento ele tá no valor um pouco mais elevado, 700, 800 reais, então tipo, não tá ali dentro do meu orçamento. Mas é isso, cara, acho que não tem mais nada que eu falar, mostrei pra vocês um pouco do background, como que eu faço as minhas vendas de produtos, né, quando eu tenho alguma coisa pra vender, né, como que eu entrego pro pessoal, como que eu geralmente monto. É aquela questão que eu sempre falo da transparência, o comprador ficou feliz, eu fiquei feliz, todo mundo se ajudou, e é isso aí. Moçada, fica tranquilo que ainda a gente vai continuar com o conteúdo do Nintendo eu ia falar 3DS, do Nintendo DSi aqui no canal, contar um pouco sobre a história dele, como que foi, a gente vai trazer um conteúdo pica sobre isso daqui pra frente, e eu tenho a esperança que o canal ele vai atingir um público, né, não sei hoje, não sei amanhã, não sei quando, tanto esse canal como o André Missussawa, pra gente poder trazer mais consoles como esse, e principalmente aí cada vez mais tá crescendo. Senhores, meu nome é André, queria agradecer mais uma vez a todos vocês, fiquem bem e fui!